Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, estado do Rio, e tenho este canal aqui no YouTube para publicar mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Por que Jesus é diferente? E está baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Leiamos. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Essa é uma história muito conhecida, uma das mais conhecidas da Bíblia, o encontro de Zaqueu com Jesus, em que aconteceram coisas totalmente inesperadas, porque Jesus é uma pessoa diferente. Jesus é muito diferente daquilo que muitas vezes imaginamos. Por exemplo, aqui mesmo nesse texto, diz que o povo, quando viu Jesus indo se hospedar na casa de Zaqueu, começou a se queixar, dizendo: ele foi se hospedar na casa de um pecador. Quer dizer, se Jesus realmente fosse um profeta, um homem de Deus, ele não iria se hospedar na casa de um pecador. Mas Jesus é diferente. Jesus é muito diferente. E sua maneira de nos tratar também é diferente. Vejamos nessa história algumas coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, Jesus conhecia Zaqueu antes de Zaqueu o conhecer. Zaqueu não conhecia, queria conhecer, mas era baixinho e a multidão que rodeava Jesus não permitia nem que ele enxergasse Jesus, muito menos que ele chegasse perto de Jesus. Mas Jesus o conhecia. Jesus sabia o seu nome. Jesus sabia onde Zaqueu morava. Tanto é que ele disse: hoje eu quero me hospedar na sua casa. É assim, Jesus nos conhece. Ele tem um conhecimento de toda a nossa vida. Sabe o nosso nome, sabe onde moramos, sabe com quem somos casados ou não, nome dos nossos filhos, conhece os nossos problemas, nossas doenças. Jesus nos conhece profundamente. Em segundo lugar, havia ali uma grande multidão. Isso é uma coisa muito interessante.
Jesus estava rodeado de uma multidão. Tanto que Zaqueu, que era baixinho, não conseguiu ver Jesus. Por isso, então, ele subiu naquela árvore e quando Jesus chegou ali, debaixo daquela árvore, o chamou pelo nome, Zaqueu. Ô Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa. Isso nos mostra como Jesus é diferente. No meio daquela grande multidão, Jesus conhecia Zaqueu, sabia o seu nome e falou com ele pessoalmente. Jesus não está interessado em multidões. Pessoas, inclusive muitos líderes de igrejas, até pensam assim e querem um lugar grande que possa acomodar muitas pessoas. Temos visto notícia de templos construídos para milhares de pessoas. As chamadas mega igreja, que tem milhares de membros. Mas Jesus não está interessado em multidões. Jesus está interessado em você. No meio da multidão, Jesus enxerga você. Ele quer interagir conosco pessoalmente. Na verdade, não há outra maneira de nós termos comunhão com Jesus, de nós conhecermos Jesus, a não ser pessoalmente. Não é através de outra pessoa, não é através de um grande culto reunido num grande local. Muitas pessoas até se enganam pensando assim. Mas também não é através de um grande pregador. É pessoalmente que Jesus quer nos conhecer. É pessoalmente que ele quer falar conosco, como fez com Zaqueu. Zaqueu, desça depressa dessa árvore, porque eu quero conversar com você, eu quero interagir com você, eu quero estar com você hoje mesmo, na sua casa. Uma terceira coisa interessante que nós temos aqui é que naquela cidade havia muita gente boa, com certeza, né? Religiosos, pessoas da elite, líderes da sinagoga dos judeus, pessoas de vida correta, íntegra, pessoas moralmente aceitas pela sociedade. Mas Jesus quis se hospedar na casa de Zaqueu. O povo começou a reclamar, a murmurar, a condenar, a criticar. Aliás, hoje é tão comum isso, né, com as redes sociais. Diz aqui que ao ver isso, ao ver essa atitude de Jesus, eles disseram, mas ele foi se hospedar na casa logo de Zaqueu, um pecador, um dos piores homens dessa cidade, um homem de má fama, um ladrão, desonesto, corrupto. Sim, ele mesmo admitiu isso. Ele era o cobrador de impostos. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. E certamente ele não era muito honesto nessa função. Tanto é que ele disse, se eu explorei alguém na cobrança de impostos, eu vou devolver. Quadruplicado, 4 vezes mais. Ele admitiu isso. Aliás, há uma outra tradução
que diz assim com mais clareza: se eu roubei alguém, eu vou devolver. Então, no meio daquela multidão, no meio daquele povo, daquela cidade, tanta gente boa, Jesus escolheu ir para a casa de Zaqueu. Jesus é diferente. Ele aparentemente escolhe as pessoas erradas, mas quando ele escolhe as pessoas erradas, é para mudá-las. E aqui nós temos mais uma coisa interessante aqui. Zaqueu era um pecador. E Jesus não negou isso. Mas Jesus disse que, apesar de tudo, ele também era filho de Abraão. Essa expressão, filho de Abraão, tem que ser explicada. Não? É que os judeus, eles tinham em alta conta a escolha de Abraão para ser o pai da nação de Israel, o pai do povo de Deus. Eles se diziam filhos de Abraão. Com muito orgulho, porém, não fazendo jus a esse nome, porque os verdadeiros filhos de Abraão, como diz o apóstolo Paulo, são os filhos da fé. Mas eles nem criam em Deus e nem criam em Jesus. O apóstolo João, aliás, o profeta João Batista, ele chegou a dizer: não se orgulhem de dizer que vocês são filhos de Abraão, porque até dessas pedras que estão aqui na beira do rio, e João estava batizando no rio, né? Até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quer dizer, o título de filho de Abraão não quer dizer nada. O que quer dizer alguma coisa é ser um verdadeiro filho de Deus. E assim Jesus diz a respeito de Zaqueu: hoje a salvação chegou a esta casa. Por que ele disse isso? Porque Zaqueu, antes disso, tinha dito: Senhor, darei a metade dos meus bens, das minhas riquezas, aos pobres. Então, já estava com essa proposta metade pobre. Mas ele se propôs a usar a outra metade para indenizar todos que ele tinha explorado, que ele tinha roubado. Zaqueu renunciou à sua riqueza. Zaqueu renunciou à sua posição para ser um verdadeiro filho de Deus. E aqui nós temos a expressão famosa, repetida constantemente por todos os pregadores: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Zaqueu era um pecador perdido, mas naquele dia deixou de ser um pecador perdido para ser um pecador salvo. Jesus pode fazer diferença na vida de qualquer pessoa. Ele pode nos tornar pessoas diferentes. Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Primeiro, ele abandonou suas riquezas e depois ele deixou de ser um pecador perdido, porque ele teve esse encontro com Jesus. Jesus que é diferente e muda a nossa vida para sermos diferentes do que éramos antes. Que Deus possa abençoar você. Você crê em Jesus para se tornar uma nova pessoa, assim como Zaqueu.